Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva nessa segunda-feira, nesse início de semana, nesse dia tão especial em que nós celebramos um grande santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, que eu acredito, muitos aqui são devotos, quem não é devoto de São Francisco de Assis, quem não traz na memória esse grande santo da igreja. Então, através da TV Candidez, também no nosso canal no YouTube, nós estamos aqui juntos mais uma vez para podermos meditar, refletir sobre essa palavra viva que é capaz de transformar a nossa vida. Então convido você a, nesse início de programa, pela intercessão de São Francisco de Assis, aclamarmos juntos o Espírito Santo de Deus, para que esse espírito de amor nos envolva nesse dia, nesse início de semana, para que nossa semana seja uma semana abençoada, tomando posse da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho durante essa semana. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O evangelho que hoje nós vamos refletir, o evangelho que hoje nós vamos meditar, está aí dando continuidade a esse tempo comum. É o evangelho do bom samaritano, pelo evangelista São Lucas, aí no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Então, Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Mas antes de lermos o evangelho, para meditarmos, queria trazer aqui um pouco da história de São Francisco de Assis. Por mais que muitas pessoas já saibam, sempre é bom a gente fazer memória, principalmente nesse dia em que se celebra o dia desse grande santo da igreja. Então, Francisco de Assis, ele foi filho de Pedro e Dona Pica Bernardone. Francisco nasceu entre os anos de 1181 e 182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de Giovanni, no caso na Itália, Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comuna de Assis. Então, entre os anos de 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e seus interesses, convocado pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor. Com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? O Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar a Roma. Isso no ano de 1205, visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou
um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando de cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou o seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que o seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu, daquele momento em diante cantando: sou o arauto do grande rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus quereria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como uma intensa luz, e exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero, é isso que eu desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem nenhuma túnica. Se alguém quer vir após mim, segue-me. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isso é o que devemos fazer e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar a luz sobre o caminho que eles e os seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto havia procurado, isto é, a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de Francisco e a clareza de sua opção e firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo uma vida nova a toda a igreja. Por isso deu o seu modo de viver o Evangelho aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade, dela surgiu as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu
toda ao conselho de Francisco, tomando-a como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia um coração caloroso tudo o que ele ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo o que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, Francisco tinha o costume de preparar a quaresma de oração, jejum para a festa de São Miguel Arcanjo, né? Essa famosa quarentena que a gente faz de São Miguel Arcanjo, né? Então, por fim, no dia 3 de outubro à tarde, Francisco morreu cantando, né? No domingo seguinte é sepultado a igreja de São Jorge, na cidade de Assis, no dia 16 de julho de 1228. Então foi canonizado pelo Papa Gregório IX e tornou-se padroeiro, né? Padroeiro é muito conhecido como padroeiro dos animais, pela sua admiração em relação estreita com a natureza. Também elevado ao padroeiro principal da Itália. Então que São Francisco de Assis, né, interceda por nós nesse dia, né? Não poderia gravar esse programa, falar para vocês aqui hoje no programa Palavra Viva sem falar sobre principalmente esses 3 momentos de Francisco, né? Quando Deus fala ao seu coração, ali naquele momento que ele pergunta o que é mais importante, se é servir a Deus ou ao servo, e depois naquele momento com o leproso, e por fim naquele momento na capela de São Damião diante do crucifixo, onde Deus dá a ordem a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, né, que está em ruínas. Então, que essa história, que a vida desse grande santo, São Francisco de Assis, fale ao nosso coração nesse dia, nesse programa Palavra Viva, né? Acabou que pegou já o primeiro bloco todo aí, a história de São Francisco, que inspirou a tantos e que ainda inspira a tantos, possa também nos inspirar. Então, fica aí com a vida de São Francisco vamos para um breve intervalo aqui do nosso programa e já nós voltamos para poder meditar o evangelho desse dia, meditar sobre a palavra de Deus, né? Trazendo forte no nosso coração a pessoa desse grande santo, São Francisco de Assis, modelo de santidade, de entrega, de abandono radical ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Já nós voltamos, fique conosco. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, e você que nos acompanha aí pela TV Candidez, nós falamos no primeiro bloco sobre a vida de São Francisco um pouco, mesmo que muitos de nós já conhecêssemos, né, a vida desse grande santo que hoje nós celebramos nesse dia, mas vale a pena relembrar, vale a pena fazer memória para que também ele seja esse grande exemplo de santidade para nós. Vamos então ler o evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e
ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, que a palavra de Deus possa ser essa luz, essa lâmpada para os nossos pés. Meus irmãos, minhas irmãs, muito propício o Evangelho de hoje para nós nesse dia em que celebramos São Francisco de Assis. Se não podemos dizer que Francisco foi aquele que usou de misericórdia como bom samaritano no Evangelho de hoje, assim também na vida de muitos. O quanto São Francisco de Assis realizou na vida, no início da sua conversão, com aqueles leprosos, cuidando dos leprosos, reconstruindo as igrejas que estavam em ruínas, mas quantas almas em ruínas Francisco alcançou através da misericórdia do Senhor, através da compaixão. E o Senhor está dizendo o mesmo a nós, aí já trazendo para uma meditação, para a realidade da nossa vida, o Senhor está dizendo para nós: vai e faz a mesma coisa. É por isso que eu acredito que foi providencial lermos a vida de São Francisco, um pouco da vida de São Francisco, nesse primeiro bloco, para entendermos que Deus também nos chama a fazer o mesmo, a sermos misericordiosos, a termos compaixão, diferente daquele sacerdote, diferente daquele levita que viu e que passou adiante pelo outro lado. Quantas vezes nós nos desviamos, nós nos desviamos daquilo que se coloca diante de nós, ou até mesmo que Deus provê diante de nós. Quantas vezes a providência de Deus, ela vem para nós dessas formas, para a vida das pessoas. Quantas vezes a providência de Deus, ela aparece com outras formas que nós desconhecemos. É por isso que nós precisamos nos dedicar ao silêncio, à oração, à nossa vida espiritual, para podermos entender como Deus quer que nós conquistemos, porque aquele mestre, aquele doutor da lei, ele começou justamente querendo colocar Jesus à prova, perguntando o que eu devo fazer para possuir a vida eterna. E é fato, nós devemos amar, nós devemos colocar em prática aquilo que é a lei, aquilo que a palavra nos diz. E ele respondeu, e Jesus falou: certamente, você respondeu certo, é isso mesmo, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência. E é justamente isso. Mas nós precisamos entender que Deus nos amou primeiro, meus irmãos. Deus nos amou primeiro. Antes mesmo de estarmos aqui e de nos colocarmos à disposição de Deus para fazer seja a obra que for, Deus nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Então é preciso entender que o amor, o amor, ele é uma iniciativa divina, ele é uma iniciativa de Deus, A nós cabe apenas responder. E qual é a resposta que nós temos dado a esse amor que Deus nos chama a viver, a essa misericórdia que o Senhor nos chama a realizar? Qual tem sido a nossa resposta? Porque é isso que nos cabe, esse é o nosso dever e salvação. Sim, é muito bonito quando
o padre inicia ali, né, a oração eucarística na Santa Missa, e que ele diz: o Senhor esteja conosco, né? Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, né? Então, é nosso dever e é nossa salvação amar. É nosso dever e para nossa salvação, podemos dizer assim, amar, ter compaixão, ter misericórdia, acolher, se doar, seja eu como esposo no meu casamento, seja eu como pai de família, seja eu como um cristão católico, seja eu como irmão, como filho, seja eu como um cidadão, eu preciso amar, eu preciso ser um homem de misericórdia, eu preciso ser uma pessoa misericordiosa, eu preciso buscar em Deus, nesse amor a Deus, porque eu não faço por mim, eu não faço por meus méritos, para que eu cresça, não, mas para que Deus cresça, por amor a Ele, é porque eu amo a Deus, é porque eu fui amado por Ele, Deus nos amou antes de amarmos, Deus nos amou. Repita isso para você, meu irmão, minha irmã, nesse programa de hoje: antes de amarmos, Deus nos amou. Então, porque nós fomos amados e éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, e ainda por causa do nosso pecado, sempre que nós pecamos, principalmente quando pecamos gravemente, nos tornamos inimigos de Deus, saímos da graça de Deus, né? Fomos agraciados com a capacidade de amar aquele que nunca nos abandonou. E por isso eu digo para você, nós em meio, né, as nossas carências, as nossas misérias, há muitas vezes um espírito até mesmo depressivo, assim, né? Um espírito de morte, diante de uma cultura de morte que vem através da sociedade, do mundo, através de ideologias e de diversas coisas. Muitas vezes nós esquecemos que Deus nunca nos abandonou e nos agraciou com a capacidade de amar. Amar aqueles que ninguém quer amar. Amar aqueles que, como São Francisco ali, é interessante, aquilo que para ele era um horror, aquilo que para ele era algo de se rejeitar, ele passou a amar. Aconteceu ali uma transformação. O amor de Deus, ele é capaz de nos transformar. A experiência com o amor de Deus, ela nos transforma. É por isso que, para que essa experiência aconteça de fato na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor que nos cure dos nossos traumas, que nos, né, dê forças para vencer e para não mais pecar, para não mais continuarmos e insistirmos em estar na inimizade com Deus através do nosso pecado. Peçamos ao Senhor hoje, então, nesse dia de São Francisco de Assis, e pela intercessão de São Francisco de Assis, de maneira particular, nesse dia, peçamos ao Senhor essa graça de uma verdadeira conversão, uma conversão que nos capacite a amar, que nos capacite a amar a todos aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Quem Deus tem colocado diante de você hoje para amar? Quem Deus está colocando hoje no seu coração para perdoar? Quem hoje Deus está colocando diante de ti para que tu possas olhar e amar? Mesmo que aquela pessoa, mesmo que o que Deus está colocando diante de você pareça algo impossível, né, de ser revertido, de ser mudado, para Deus nada é impossível. Para esse Deus que nos amou primeiro, para esse Deus que nos amou antes de tudo, é possível, porque Ele mesmo nos dá a graça, não por nós, não por nossos méritos, não por nossas potências, mas porque a graça de Deus, a graça divina está sobre nós. Por isso, receba hoje, meu irmão, receba aí onde você está, você que está assistindo esse programa ou que vai assistir esse programa Palavra Viva, receba de Deus hoje essa graça, essa capacidade, essa virtude de amar, de ser um homem misericordioso, assim como aquele bom samaritano. Hoje nós nos colocamos, Senhor, hoje a palavra, hoje esse evangelho nos traga para dentro dele, para que nós nos tornemos esse samaritano, que foi tão cuidadoso, que foi tão zeloso, que foi tão misericordioso, assim como a palavra disse, teve compaixão, olhou com compaixão. Senhor, envolva os nossos sentidos de compaixão, de misericórdia. Assim nós te pedimos, Senhor, assim nós rogamos pela intercessão de São Francisco de Assis. Então, queria, terminar esse programa de hoje rezando a famosa oração de São Francisco de Assis, que todos nós conhecemos e que
a gente termine esse programa de hoje clamando a intercessão dele para que nós consigamos de fato, amando a Deus que nos amou primeiro, amar ao nosso próximo, amar a todos aqueles que o Senhor tem colocado em nossa vida, né? E que como vocação possamos dar essa resposta de amor a esse Deus que nos ama. Então rezemos a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém, meu irmão, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela vida de São Francisco de Assis, que, meu irmão, como dizia São Francisco, que saiu gritando pelas ruas de Assis, o amor não é amado. Nós possamos hoje dar uma resposta de amor e amar esse amor que não é amado, que é o próprio Deus, porque amando a Ele, certamente, nós amaremos todos aqueles que Deus colocar em nossa vida. Que Deus abençoe você, desejo a você uma excelente semana. Vamos que vamos, até o nosso próximo programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.